Alô, Manos, Mano Dal Ponte, o Manos Radio Show na 92, a música nos conecta, os bons papos nos conectam aqui na 92, 984410010, manda o WhatsApp pro Maninho pra participar do Manos Radio Show, tá? Já segue lá, Mano Dal Ponte no Instagram, segue lá 92 Rock Pop no Instagram, acessa o site da 92, 92rockpop.com.br. E o meu convidado de hoje é construtor. Eu vou definir assim que é mais fácil, proprietário da Noé Construções, nosso parceiro aqui da 92. Eu tenho o prazer de receber o David Zanetti. David, prazeraço te receber aqui no Manos. Como é que você tá? Tudo bem, meu velho? Mano, tudo bem. Prazer é nosso. Prazer também estar aí compartilhando com vocês e com os ouvintes aí, pra gente ter essa nova experiência aqui também. Tá, né? mas me diz uma coisa, você tá há quase 20 anos no ramo da construção. Sim. Mas começou com você ou com seu pai? Meu pai. Teu pai. Meu pai já tá muito mais, né? Desde 1980. Tá, mas ele começou como pedreiro, mestre de obra? Servente, eu acho que... Não, começou como tem que começar. Começar da base, né? Eu acho que, até falei antes pra ti, a árvore cresce com tem raiz grande, né? Então, é isso aí mesmo. Ele começou de servente em 1980, já começou trabalhando em prédio, assim. 7 meses, 8 meses, ele já tava meio colher. Tá, na meia colher o que é? Cara, é o cara que não é o pedreiro, mas também não é o servente. Ele é o meio termo. Ele já vai colocar uma mangueira, uma caixinha de luz, ele já vai saber um reboco, mas muitas vezes não entende de estrutura, não entende de caixaria, ele não entende tudo, mas também não é o principiante. Tá, então cara, não tá lá só pra carregar balde, não é? É isso aí. E tem demanda pra tudo, qualquer área que tu vai construir, sempre tem que ter um intermediário também, ele em 6 meses, e normalmente isso é muito bom, ver numa pessoa, para ter potencial, ele tem que aprender. Construção civil se aprende na prática. Né? Não tem aula. Hoje ainda não tem uma faculdade, né? Eu acho que não vai ter, cara, porque é muito difícil, cara. Cara, então isso eu acho que é uma deficiência enorme que temos. Tá, mas nossa, do Brasil, você fala? Eu digo pelo Sul, né? E consequentemente do Brasil. É a mão de obra especializada. Porque hoje tu tem uma faculdade ou um curso para eletrotécnica ou engenheiro elétrico, até para encanador se tem hoje, Senac. Mas na construção civil, para pedreiro, nem que seja um curso básico, não existe. Isso é de se pensar, né, mano? Pô, pior que é verdade. Como que tu constrói algo que é tão importante para tua família, né? Que é uma das bases do alicerce de uma família, é o local, a sua casa, onde o pai e a mãe de final do dia descansam. E tu acha que tu pode colocar qualquer um para construir, né? Porque se tem essa cultura do pedreiro ter que aprender na prática, e concordo que tem que ser, porém muitas vezes demora muito tempo. Concorda? Tu vai iniciar normalmente na construção civil, normalmente a pessoa vai para ser ajudante, né? O famoso servente. Mas para ele chegar a ser um pedreiro e ter todos os conhecimentos... 5 anos, pelo menos? Pelo menos. 5 anos, 4 anos. Tá, mas David, um pedreiro, ele constrói na vida dele, o pedreiro normal, que 20 casas, 30? Não, até mais, né? Até mais. Mais. Bom, depende do pedreiro, o que ele quer. Ele quer ficar 3 anos em cada casa, constrói uma casa ali de 400, 500 metros quadrados, então... Aí vai ficar demora um pouquinho. Mas normalmente não, normalmente ele tem bastante experiências, né? Bastante experiência. E muitas vezes, até o próprio servente ou ajudante, ele não tem uma liberdade em tempo dentro da própria obra para aprender mais rápido. Então isso é uma deficiência porque a gente não está repondo, né, os nossos profissionais. Mas o que o pedreiro também na obra, ele não tá nem aí para ensinar o cara, né? Exato, não está aí para aquilo, né? Por isso que demora muito para te chegar a ser um pedreiro, porque a questão do pedreiro é mão de obra, é tu botar a mão na massa. Tá, mas hoje a gente vive um déficit gigantesco de pedreiro, pintor, eletricista, carpinteiro, todos, né? Todos. Encanador, você não tem mais, cara. A prestação de serviço em geral, estamos com um baita déficit. Na verdade, é o que se diz que é um apagão, né? Na mão de obra. É na mão de obra. E na construção civil, isso eu percebo que tá indo muito mais rápido. Tá, mas olha só, cara, quando a gente pega e faz um paralelo, tipo nos Estados Unidos, você vai ver lá a mão de obra da construção civil, a grande maioria, né, da mão de obra mais baixa é de imigrantes. O Brasil vai seguir essa mesma linha? Eu acredito que já tá, né? Eu na nossa empresa já estou com alguns imigrantes, tá? O meu problema da questão da imigração é a língua.
né? Porque querendo ou não, eles vêm, eles não sabem, né, o português, e muitas vezes a gente escreve, mas também não entende a escrita. E lá nos Estados Unidos, imagino que eles já estão mais adaptados aí a essa quantidade de imigrante. Então penso eu, né? Minha irmã mora em Miami e eu ainda não tive como ir para lá, mas o meu pai vai todo ano e morou lá também um tempo. Então lá eu vejo que eles são muito mais adaptados do que aqui, mas o Brasil vai ter que migrar para essa parte de mão de obra de imigrantes mesmo. Vai chegar isso, não vai ter como. Se já chegou, né? Tu vai nos mercados aqui. Supermercado não tem mais nenhum caixa brasileiro. Quase. É verdade. Isso é verdade. E são, no meu caso, eu tenho cubanos, né? E são pessoas muito boas. Vem com educação. O cubano entende, o português, de boa. Não, cubano, mas assim, muitas vezes, talvez eles podem nos entender, mas nós não entendemos eles, né? Talvez esse nós pecamos. E eles vêm com estudos, né? Não tiveram oportunidade lá, aqui tem bastante oportunidade. E nessa área eu tenho tanto na minha questão pessoal, que eu tenho alguns aluguéis, que eu tenho pessoas que moram de aluguéis para mim que também são cubanos. Acho muito bacana. Eles vêm realmente para trabalhar na mão de obra, como é lá nos Estados Unidos. Imigrante normalmente cai nessa área. Tá, né? Mas vamos lá, a gente já pulou a parte do teu pai. Eu quero saber, o teu pai foi migrando até fazer a própria empresa, é isso? Foi isso? Foi. Tá, qual a empresa? Ele fez a Noé ou é outra? Não, ele fez a Noé. Primeiro ele começou essa questão lá em 80 e foi trabalhando lá para 1990, 92, ele já começou a trabalhar para ele, então já saiu fora dessa questão de construtora. Ele já empreitava a obrinha dele, é isso? E foi empreitar, exato. E muito metido, tá? Meu pai é muito metido. Ele nunca foi acomodado, digamos assim, né? E aí ele começou a ter uma casinha, vendia, comprava um terreninho, ia construindo a outra. Ele mesmo, no final de semana, e a gente ia pra lá. Teve casa, cara. Mano, morei 4 meses na casa. Ele ficou 2 anos construindo. Nós morando numa casinha pequena de aluguel na época, isso 98, 97. Ele ficou 2 anos, nós nessa casinha pequena, 2 quartinhos. Ele fez uma casa, 2 pisos, garagem, suíte, enfim, assim. Sonho. 4 meses. Vendeu e deu. Já vendeu, já fomos pra outra e assim foi, tá? Eu acho que quando eu tinha 18 anos já tinha me mudado. Não lembro se era 18 não, tá? 14. Já tinha mudado umas 20 vezes. Caraca, bicho. E aí ele pegou isso, a gente morava ali no Jardim Angélica, aqui no Pinheirinho. Eu só não morei em uma rua do Jardim Angélica, né? Nas que são gerais, obviamente, né? Não nas transversais. Porque teve rua que eu morei 3 casas. Ele ia construindo e ia vendendo. Era do brick. E depois montou uma construtora. Na época não deu certo. Tá, mas a tua família, a tua mãe não ficava louca da cabeça com ele? Mas antigamente eu acho que a mulher ia na pegada do homem, né? Tipo assim, vamos crescer, vamos. As mulheres vão também, não digo antes. Mas assim, ela tava disposta a isso. E outra coisa, né, cara? 80 nós estamos falando do Brasil em plena crise. Pô, o cara tinha que fazer negócio. O cara tinha que fazer negócio, cara. Claro, e naquela época não se tinha dinheiro parado, perdia muito dinheiro na inflação. Ou ao contrário, né? Se vendia uma casa e voltava no banco, porque dobrava depois, né? Todo dia no mercado e aumentando o preço. Foi uma época bem conturbada do Brasil, né? Imagina. Tá, mas você começa a trabalhar na construção civil com teu pai? Como é que foi isso? Começa com Bom, na verdade, assim, filho de construtor, eu acho que quase nunca sai de obra, né? Tá, mas você virou servente também ou não? Sim, trabalhei muitos anos de servente. Claro, com certeza. Muitos anos de servente. É por isso que dá certo, né? Tu tem que entender. Se ele te coloca no escritório, já você não ia valorizar nada. E muitas vezes tu não entende o teu operacional. Tu vai estar fardado muitas vezes a perder dinheiro. Eu não digo que tu vai quebrar, e cada um tu sabe onde se pisa. Mas assim, o operacional é muito importante. Tu saber como fica bom, quanto tempo demora pra ficar bom, quem tu coloca aqui pra poder ficar bom. E ninguém te rola hoje, né? Não. Ninguém te rola. Você sabe quanto tempo demora cada coisa numa obra. Você viveu. Aí muitas vezes acho, né? Porque a gente tá nessa parte mais de gestão, a gente não entende, né? E tentam, né? Tirar a gente, assim, disfarçar, mas o patrão sabe, né? Não é questão, porque quem entende do operacional, viveu no operacional, não tem como enrolar. Não rola, né, cara? Mas Bahia, como é que foi o teu crescimento na empresa? A empresa já era Noé ou não? Então, a Noé começou depois de 2006. Daí ele entrou nessa questão da reforma. Antes ele só fazia casa. Ah, tá.
tá? Só fazia casa. Como eu te falei, morou um tempo nos Estados Unidos, trabalhou lá na construção civil também. Tá, mas olha aqui, ó, você tá falando de reforma. Quando você fala reforma, quem já fez uma reforma não quer nem ouvir falar disso, cara. Mas é porque contrata a empresa errada. Ah, tá. Não, mano, contrata a empresa errada. Não, é verdade. Claro que nada é fácil, né? Eu acho que nada é 100% perfeito, mas pode ser 98%. Né? Pode ser 97%. Assim, eu costumo dizer que a gente trabalha muitas vezes com areia, cimento, tijolo, mas a obra não tem que ser uma desorganização, não tem que ser uma sujeira. Uma imundícia, não, né, cara? Não tem que estar um pulando em cima do outro. Não, tem que ter uma gestão de obra. Tá? Eu acho que a gestão de obra é o principal. E para te ter uma programação, um cronograma, não dá errado. Mas, o David, eu fiz uma casa recentemente, né, cara, pra família e tal, e fiz com o Dinar. Você conhece o Dinar? Não, Adolon? não. Ainda amigo, não. Grande amigo, não. Grande amigo meu, grande construtor, cara, tem uma história. Cara, na minha casa não tinha um prego no chão, cara. Cara, não tinha, cara. Tá, e tu não dá valor nesse profissional? Cara. Meu filho podia entrar na obra, cara. Pô, velho, era um negócio, apesar de obra não ser lugar de criança, né, mas... Por isso que muitas vezes tem que se colocar um tapume também na obra, né? Porque na minha época, as obras não existia o tapume. A gente brincava, né? Sim, nós podia ir na obra dos obra. outros e pular, mas podia se machucar. Quantos se machucaram na época, né? Mas mesmo assim, tu ter esse cuidado, e não só com criança, mas com o próprio profissional que está trabalhando, porque muitas vezes o profissional acha que nunca vai ter problema, nunca dá nada, aquele famoso não dá nada, né? Mas uma madeira com prego pra cima, o cara tá distraído, pisou, pronto. Eu furei um pé numa obra com prego pra cima. Isso é a coisa mais normal que tem. Você sabe que você tá falando de acidente em obra, cara? Tem um tio meu que já partiu, meu querido tio Humberto, ele era carpinteiro, um baita carpinteiro. Ele era um carpinteirão daquele, o raiz. E ele conta uma história que ele tava num beiral de uma casa deitado e ele rolou. E ele caiu do segundo andar. Meu Deus. Só que ele caiu em cima da areia. Cara, ele caiu em cima do monte de areia, o pessoal conta. Meu pai falava assim que ele se levantou. Que merda. Não, bateu e levantou. Todo mundo desesperado. E voltou a trabalhar, cara. Velho. Não, então, é verdade, isso. E a questão assim, infelizmente, existe muito problemas com saúde no trabalho em si, e gente que cai de telhado. Existe, né? Hoje na construção civil. Então, tem que ter esse cuidado também com os colaboradores, né? Com a saúde. Mas porque só, não cara, é só o colaborador, é a família que David, depende, mas olha né? aqui, cara, você vai falar uma coisa também. O cara não quer usar IPI. Eu tenho certeza que você briga com o cara e o cara não quer usar. Isso acontece também, né? Você dá equipamento e o cara não quer usar também. Isso infelizmente tem, tá? Tem bastante. Muitas vezes ainda a gente se encontra ainda com aquelas pessoas um pouco mais das antigas, né? Que vem com aquela mentalidade. Aí hoje na empresa ninguém pode ou não usar um sapatão. Tá louco? Ou um capacete, ou enfim, o que precisar, né? Muitas vezes tu tá dentro de um apartamento, a gente faz reformas de apartamento, então tem IPs que são necessários para cada tipo de ambiente. Mas, rapaz, eles vêm de uma cultura que acha que não tem problema, é bobiça, né? Mas, assim, eu costumo dizer para eles, gente, tu pode ficar 10 anos, tu nunca teve nenhum problema, ok? Tu só precisa de um dia para te quebrar uma costela. Eu tenho um técnico nosso, um senhor, sei lá, mais de 10 anos trabalhando com nós, ar-condicionado. Muita gente boa, um prestador de serviço maravilhoso, 73 anos. Aí sofreu um acidente lá no telhado, não foi conosco, foi em outra empresa, enfim. E tá em recuperação. Que bom que não deu nenhum problema. Ótimo. Mas tem prejuízo aí na história, pô. Pra ele, entendeu? No ponto de vista, tudo, tem muita coisa. Exato. Então, essa questão, assim, de ter esse cuidado técnico também com os nossos colaboradores, ou com o prestador de serviço terceirizado, isso é importante. Mas obra, num geral, sempre tem risco, né, cara? Não é, pô. Mas eu acho que não tem uma profissão que não tenha risco. Até uma profissão que tu fica muito tempo sentada, tu tem risco de ter problema na coluna. Sei que. Então, só que, claro, umas ou outras têm um pouco de potencial a mais, né? E realmente a construção civil, se eu não estou enganado, é a 4ª ou 5ª. De acidentes? Se eu não estou enganado, tá? Mas ele tá meio próximo, assim, não é o primeiro, tem outras coisas. Mas vem cá, aqui, você lida com pedreiro, com essa galera, e eu sei que tem rixa, tem pedreiro que não trabalha com pedreiro, cara, sempre tem treta nessa história, sempre tem, cara. Eu tenho um monte de amigo pedreiro, já acompanhei muita obra, e sempre rola. Não, com esse aqui eu não trabalho. E aí você tem que fazer
O jogo de campo, eu acho que da gestão de uma empresa, né? Faz aquela... tem gente que não vai se adaptar aqui, né? Por isso que tu tem que fazer uma entrevista antes, eu perguntar, mas tu faz o quê? Ele já diz, eu faço tudo. Não, mas então o que tu é mais especializado? Porque não adianta pegar um que trabalha pouco com cerâmica e botar do lado de um azulejista, eles vão se bater. Um vai querer produzir mais, o outro não produz e começa aquilo. Então tem que saber posicionar também os seus colaboradores para dar o mínimo de atrito possível, né? Porque muita gente no mesmo lugar sempre tem pensamentos diferentes, não adianta, né, cara? Agora tem uma coisa também, você falou de atrito, cara, de pedreiro. Quem é que incomoda mais? De todos, vai. O pedreiro, o pintor. Tem uma escala assim que. Pô, fala aí, não fala pra se incomodar. Eu acho que não é a questão do profissional em si. Esse profissional normalmente incomoda. Não, eu acho que vai da personalidade da pessoa, tá? Eu acho que a pessoa pode ser um pintor e ele ser muito bom. Ser um comercial muito bom, né? Porque ele está se vendendo. Hoje tu produz isso, mas tu é o produto em si, né? Tu fabrica alguma coisa. Então não importa muito qual é a profissão na área da construção civil que mais incomoda, mas eu acho que todas elas têm essa questão do ser humano em si, né? E cada um tem uma personalidade, e muitas vezes uma personalidade ela não se junta com vários, né? Elas são mais individualistas, enfim, e temos que entender e aceitar. E muitas vezes assim, é aquela pessoa, muita gente perto, não dá, vamos colocar no cronograma lá da obra, esse bendito só vai ficar com um. Entendi. Deu, e resolve e dá muito certo. E as bardas? Você falou da galera mais antiga. O cara mais antigo tem as suas bardas, o jeito de fazer. Que eu fico mais indignado, assim, essa questão do IPI. Vim de sandália de dedo pra trabalhar, eu enlouqueço. Entendi. Não, eu digo, meu Deus, mas eu sempre fiz assim. Bom, mas sempre fez errado, né? Hoje temos a possibilidade de fazer o certo. São esses pequenos detalhes, assim. Eu acho que os nossos mais antigos são os nossos melhores profissionais. Mas você tá disparados. Falando, eu trabalhei numa empresa, cara, que o cara... Eu levei o cara pro hospital na época, o cara caiu de um andaime, um eletricista. Sem cinto, sem nada, caiu do andaime, tinha uns 4, 5 metros, quebrou os 2 pés, cara. Daí eu botei o cara no carro, levei lá em Floripa, levei o cara pro hospital, cara, foram 10 horas de terror, assim. Você imagina. E o inferno, e incomodação. E o cara não era nem terceirizado, tava lá fazendo um bico, sabe aquela coisa que apareceu? Empresa tem essas coisas, tem, né, cara? Tem. Aparece um cara e ninguém nem sabe quem contratou. Isso acontece, mas não é pra acontecer, porque hoje no Brasil... essa questão trabalhista é muito importante, né? A gente que tem empresa, tem uma construtora, enfim, tem uma gestão de obra, isso tem que ser muito bem pensado, porque eles têm todos os direitos de ser bem cuidado, né? Então, assim, não dá para te desligar dessa parte de operação. Por isso que diz que a maioria dos donos de empresas em geral, não digo nem na construção civil, eles têm que estar sempre com o pé no operacional, para ver se está realmente saindo. Porque basta, como eu te falei, é só um dia para dar um problema, ou um colaborador morrer, enfim, que é algo terrível, né? Tu imagina, um filho, uma filha, né? Perder um pai, então isso tem que ser cuidado hoje em dia. Mas o dono tem olho podre, cara, aquela história de se você vai na obra, você vai achar alguma coisa errada? É sempre assim ou não? Eu acredito que sim, a nossa empresa está bem organizada, né? A gente tá, claro que estamos sempre nos aprimorando também, mas hoje ela já está bem organizada. Então, todo mundo sabe mais ou menos onde é o seu quadrado e como é o nosso jeito de trabalhar, né? Com a questão da limpeza, organização, o isolamento, né? Quando a gente começa uma reforma, normalmente reforma sempre tem questão de isolamento, porque hoje tu quer reformar essa sala, mas tu não quer reformar do lado, já está bom. Então, mas eu vou entrar pelo lado, ok? Então tem que ter esse cuidado de isolamento. Então todo o nosso profissional hoje, eles já estão muito tempo conosco e ele já entende isso. E quem vem novo, como já estamos bem pré-estabelecidos com nossos funcionários antigos, eles já vêm mais ou menos no ritmo. Mas sim, né? Eu acredito que todo lugar que tu vai, a gente pode sempre melhorar. Ô, Bruxo, então, um detalhe aqui, um detalhe ali, a gente pode sempre melhorar. Me fala uma coisa, cara, com a pandemia os custos das obras dispararam no Brasil. Dobrado, né? Cara, tem coisa que triplicou, né, cara? Como é que vocês lidaram com isso, cara? Na pandemia você teve um crescimento também, porque teve muita empresa que teve muito crescimento. Então, assim, teve algumas áreas de empresa que não teve crescimento. Na construção civil, com certeza. Foi um boom, assim. Porque a pessoa não podia mais viajar.
né? Não podia mais ir num shopping, né? Então o que eu vou fazer? Pô, vou fazer meu espaço gourmet. Vou arrumar minha casa. Vou fazer minha piscina que eu sempre tanto quis. Agora eu não posso gastar com a viagem, vou gastar daqui. Aquilo dali estava me incomodando, mas eu nunca ficava em casa, não via. Agora eu estou vendo. Então, isso foi muito generalizado, penso eu, né, no Brasil, mas eu falo pela nossa região. Então realmente deu muito serviço. Obviamente, né? Com uma demanda muito grande, a oferta pequena, os valores aumentaram. Tá. E também não voltou mais, né? E não desceu, a gente né? sabe que no Brasil a inflação é isso, né? Nunca tivemos uma deflação. Me perdoe se eu estiver enganado. Se tiver, foi algo muito irrisório. Eu acho que no Brasil, se alguma coisa baixar de preço, o cara já desconfia, né? Não, tem alguma coisa. Não, tem alguma coisa errada. A empresa deve estar falindo para botar. Não, o Brasil tem isso, né, cara? Porque se tu vai ver que teu concorrente aí é A, o outro é A1 ou B+, aí o outro vem dizer que é D, não existe milagre, né? Teoricamente. Só se for uma indústria inteira recuar, né? Aí tu acredita. Mas um valor é 100, o outro é 90, o outro é 110 e vem dizer que faz por 60. Ou o cara é muito bom, ou, né? Ou tá bem fora, né? Você falou de valor, cara. Você falou de valor. Você trabalha para a obra de alto padrão. Isso. O que define uma obra de alto padrão? A questão do alto padrão não é só a questão da construção em si, que tem que ser com excelência, óbvio, mas a questão da gestão, o acabamento, materiais de qualidade, né? Questão de revestimento, esquadria, o aparato interno que existe muitas vezes, com automação, sistema de som. Então, assim, não é mais. A questão do alto padrão é a questão da construção com acabamento fino, com estruturas grandes, né? Bem diferente do que é uma casa simples, né? Que não existe uma laje, é só uma iluminação por ambiente, não tem a questão da automação em si, acabamentos mais simples de ser feito. Então, tudo isso muda muito a questão de preço também. O que define isso? Claro. Tu tens hoje projetos maravilhosos de arquitetos que tem em Criciúma, tem muitos arquitetos em Criciúma, a gente trabalha com muitos deles também, são arquitetos de excelência. A nossa região sul é muito rica, né? Então, e também a nossa sociedade aqui são muito detalhista. Gostamos de coisa boa aqui, né? Claro, quem é que não gosta de coisa boa? E a gente sabe o que é, né? Então, se a gente pode parar para conversar com as pessoas, eles entendem um pouco e querem com excelência e pagam um pouco a mais, porque entendem que não se compra um produto de classe A pagando um produto D em si. Isso não existe, né? Então, tem esses segmentos e a gente se posicionou realmente em alto padrão, atender o melhor. Muitas vezes, talvez fizemos um pouco a menos de obra, mas com uma qualidade e um tamanho maior também, com certeza. Tamanho de obra que você fala mesmo? Tamanho de obra em si, clínica, enfim, a gente monta bastante clínica também. Reforma apartamento, casa. Tudo, isso aí chamou, eu tô fazendo. Tá, meu bruxo, não dá tempo pra mais nada, cara. Tem que separar uma hora pra receber você aqui. Imagina, eu que agradeço aí pelo tempo disponibilizado. Não, fiz questão de receber você aqui primeiro pra agradecer a parceria que você tem com a 92, né? É um grande carinho ter você conosco. Né? Marcão sempre falou muito bem de você. Marcão, nosso primo tem que trazer essa figura. Eu vou separar uma hora pra gente bater um papo sobre construção civil. Vamos lá. Que agora só deu um gostinho. Eu trago agora um checklist aí de problemas que existem que a gente pode resolver durante o tempo. Eu gosto disso aí. meu caro, obrigado. Qual é o Instagram da empresa? Construções.noé. Pode entrar lá, nos sigam, vai ter bastante conteúdo bacana para quem gosta de obra, quem quer fazer obra e para conhecer a nossa empresa também. Eu acho interessante hoje o Instagram, ele é um portfólio para te mostrar o teu serviço, tua qualidade, e a pessoa vai acompanhando, vai criando um relacionamento conosco. David Zanetti comigo aqui, proprietário da Noé Construções, quase 20 anos de mercado, 20 anos de Noé, né? Fora o resto da vida aí com o pai, com todo mundo. Não esqueça de uma coisa, nesse programa somos todos humanos, adoramos uma obra. Incomodaçãozinha boa.